Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso de número 18. E eu vou até o verso de número 18 do capítulo 2. Vou ler um pouquinho a Bíblia. Mas antes de eu fazer a leitura, eu queria que você falasse palavra de adoração e exaltação ao Senhor nessa hora. Vou te dar um minuto para isso. Você pode fazer. É um momento seu de adoração. Pode falar. Diga a palavra de louvor e adoração a esse que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor, Senhor da nossa vida, que tem nos resgatado, tem nos colocado diante da sua maravilhosa luz. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Amém? E diz o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém, capítulo 2, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E com muito grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por um outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu
o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Fui até o verso de número 23. Li bastante, né? Mateus narra toda a trajetória do nascimento de Jesus. Queria nessa noite fazer uma pergunta. Eu sempre gosto de começar as nossas reflexões com uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Quem aqui é pai e quem é mãe? Levante as mãos. Temos bastante papais e mamães aqui nessa noite, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, você não precisa me responder. Quem é que planejou o nascimento dos seus filhos? Se você planejou, como você planejou o nascimento do seu filho? Eu planejei o nascimento dos meus 2 filhos, João e Daniel. Só que meus filhos gostam de aventura, né? Eu me casei, demorei um tempo para poder ter o João. A gente tentou organizar todas as coisas para o nascimento do João e do Daniel, mas eles geralmente escolheram nascer em datas de crise financeira. Por isso que eu falo, os meus meninos gostam de aventura. Mas eu entendi exatamente que quando eu tentava planejar algumas coisas a respeito da minha vida, Deus às vezes tirava do controle das minhas mãos, até para me ensinar um pouco a depender mais dele. Eu louvo a Deus que, apesar de ter planejado e os meninos terem nascido em tempos um pouco difíceis, mas Deus proveu todas as coisas para que eu pudesse passar por esse momento de alegria, que é ter um filho, né? E eu acredito que nessa noite, talvez você também tenha a história de como você planejou a chegada dos seus filhos. Talvez você, por questões de esperar um pouco, de curtir um pouco a sua esposa, o seu esposo, você alongou um tempo, o período para a chegada dos seus filhos. Talvez você esperou comprar um apartamento maior, uma casa maior, para que pudesse ter os seus filhos. Talvez você aguardou uma promoção, até para que você pudesse ter os seus filhos. Fato é que todos nós temos essa capacidade de planejar alguma coisa, porque isso foi o que Deus deu. Mas eu falei para vocês que comigo foi diferente, né? E aí eu fico com um texto bíblico que diz que são vários os planos dos homens, mas a palavra final é do Senhor. E o Senhor sempre deu a palavra final na minha vida. Mas, irmãos, o que eu queria conversar nessa noite com vocês, nessa noite que a gente está celebrando o nascimento de Jesus, é a respeito o nascimento de Jesus como um ato planejado de Deus. A pastora Beth já começou a falar isso aqui. O nascimento de Jesus não foi uma obra do acaso. O nascimento de Jesus não aconteceu por acontecer. Mas o nascimento de Jesus é algo que foi planejado desde a eternidade. O apóstolo Paulo vai falar isso em Gálatas 4, quando ele diz que desde a eternidade, Deus ele planejou a vinda do seu Filho. Aliás, em Efésios capítulo 1, ele vai falar aí a esse respeito. E já em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo vai falar que chegando à plenitude dos tempos, aquele que nasceu no tempo da lei, o nosso Senhor Jesus, desceu a essa terra, nasceu como homem, para habitar entre nós. A gente percebe
Inclusive no texto que eu acabei de ler, e por isso eu tive questão de frisar as expressões como foi dito pelos profetas. Porque esse texto longo que eu acabei de ler para vocês, a gente percebe um planejar de Deus ao longo do tempo para a chegada do seu filho. E por isso eu estou dizendo, não foi uma obra do acaso. Jesus não nasceu por nascer. Ele não nasceu em Belém porque foi uma obra do acaso. Tudo deveria cumprir o propósito de Deus. E por isso que eu queria nessa noite conversar com vocês a esse respeito. A respeito do nascimento de Jesus, como um ato planejado de Deus, porque Ele vai atingir a minha vida, vai alcançar a minha vida, e vai mudar toda a história da minha vida e da sua vida. Toda a história da minha vida e da sua vida. Esse texto que eu acabei de ler aqui agora, como eu disse para vocês, um texto até um tanto longo, mas conta de maneira mais precisa, com mais detalhes, a respeito do nascimento de Jesus. Mateus, escrevendo a um público e aos judeus, ele faz questão de frisar, de contar, de dizer, de descrever como é que foi o nascimento de Jesus. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, a gente não vê nenhum relato. O Evangelho de Lucas tem uma pincelada. O Evangelho de João vai fazer, na verdade, uma teologia a respeito do nascimento de Jesus. Mas Mateus ele acaba descrevendo tudo o que aconteceu. E quando a gente começa nesse verso de número 18, lá no capítulo de número 1, a gente percebe uma jovem virgem chamada Maria, que estava noiva de um homem chamado José, e ela descobre que ela está grávida, mas ela sabe que ela está grávida do Espírito Santo, e ela conta ao seu noivo, e diz o texto sagrado que o seu noivo, não querendo difamá-la, pensou em deixá-la de maneira secretamente, de maneira que ninguém ficasse sabendo. Mas é interessante como Deus falava com José, e várias vezes a gente vai ver no texto bíblico que Deus, através de sonhos, falava com José. E foi através de sonhos que Deus falou com José, lá no verso de número 21, a partir do verso de número 21, e ela dará à luz um filho, e ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Javé é a nossa salvação. Javé é a nossa salvação. E o texto ele continua dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus no meio dos homens. Mas quem foi o profeta que falou isso? Porque está dizendo que teve um profeta que relatou isso, está dizendo que teve um profeta que falou a esse respeito. Foi o profeta messiânico Isaías, lá no capítulo 7 do livro que leva o seu nome. O rei Acais, que estava sentado sobre o trono de Judá, fica temeroso a respeito de uma aliança da Assíria com Israel, para tirá-lo do trono. E com esse temor que ele estava, com esse medo que ele estava, o profeta Isaías recebe uma ordem de ir até o rei Acais. E eu acho interessante que não só ele estava temeroso, mas todo o povo. E o texto no capítulo 7 vai dizer que o coração deles parecia como árvores no meio de um vendaval, no meio do bosque. Eu fiquei parando para imaginar o coração desse povo, quando estava para ser invadido por aquela aliança.
Mas o profeta Isaías vai até aquele homem para dar a ele uma palavra de esperança. E chega e diz para ele: olha, não vai acontecer nada disso. E o próprio Deus fala: você não tem que ficar com medo desse tição fumegante. Porque Deus tinha um compromisso com o trono de Davi. Deus fez uma aliança com Davi. Não era nem por acaso, porque era um homem que não cria muito no Senhor. Mas o próprio Deus, através da instrumentalidade do profeta Isaías, pergunta para ele: olha, pede-me um sinal, para que você possa entender de que nada vai acontecer com você, e nada vai acontecer com o seu reino. E aí ele vira e fala assim: ah, não posso, porque eu não quero atentar o Senhor, não quero intentar contra o Senhor. Mas o Senhor fala assim: então eu vou dar um sinal. E eis que a virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. É claro que quando a gente olha para o texto bíblico lá no profeta Isaías, no capítulo 7, essa profecia ela tinha exatamente um cumprimento para aquele tempo, mas ela apontava para um futuro. Porque algumas profecias bíblicas, ela tem um cumprimento num tempo presente, mas aponta lá para frente. E essa profecia do profeta Isaías, ela não tão somente apontava para aquele tempo, mas apontava para aquele que um dia iria nascer como um homem e habitaria entre nós. Deus conosco. Imagine você no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, preste para poder enfrentar os seus inimigos, e você ter um conforto, um consolo como esse, de que Deus está contigo, de que Deus é presente, Ele vai à tua frente, Ele estará com você. O Deus conosco. Deus é conosco. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele é comigo, Ele é contigo. Às vezes eu fico pensando, por que a gente fica tão desbaratado, tão correndo para lá e para cá? Se essa mesma profecia que foi para aquele rei, ela está sobre mim hoje, dizendo que o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. E quando a gente continua lendo o texto, a gente percebe nessa narrativa da vida, do nascimento de Jesus. E diz que José, quando ele desperta lá do seu sonho, e aí aparecem algumas figuras até, que a pastora Beth acabou inclusive de dizer que não eram magos, eram sábios, e de fato eram sábios. Esses sábios, que a Bíblia vai chamar de magos, chegam até Herodes, porque eles foram guiados por uma estrela. Foram guiados até uma estrela. E é interessante que eles chegam diante do rei Herodes e perguntam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Irmãos, quando eu olhei esse texto, embora sabendo que Jesus não estava naquele lugar, mas aqueles homens até foram procurar Jesus no lugar certo. Porque onde você pode encontrar um rei, se não for num palácio? Onde você pode encontrar aquele que é nascido rei dos judeus, se não for na corte? Mas o nosso Senhor, que é o Rei dos Reis, não estava na corte, não estava no palácio. Ele estava numa manjedoura. Pastor Eliel fez a leitura do texto do Evangelho de Lucas, dizendo que, por conta do censo, José desce com Maria até a sua terra natal, Belém, onde nasceu Jesus. E não havia lugar, pastor Paulo, para eles. Não havia lugar para que pudessem ter aquele menino.
Amados irmãos e irmãs, eu fico imaginando, nesses dias que nós estamos celebrando o Natal, nesses dias que nós estamos celebrando essa festa, que é uma festa gloriosa, quantos corações onde Cristo gostaria de nascer, mas não encontra lugar para nascer. E aí eu não sei porquê. Talvez estejamos tão preocupados com as nossas vidas, talvez estejamos tão preocupados com as situações, com as circunstâncias, talvez estejamos tão preocupados com os planos da nossa vida, talvez estejamos preocupados com tantas outras coisas que a gente não permite que o Senhor, o Rei dos Reis, nasça no meu coração e no seu coração. Só que quando aqueles magos batem a porta do rei Herodes, diz o texto bíblico que ele fica atemorizado, inclusive todo o povo. E ele forma uma espécie de concílio e começa a perguntar: mas vem cá, onde é que deveria nascer o Cristo, o Messias? Em que lugar? E aí o texto no capítulo 2, no verso de número 5, vai dizer o seguinte: e eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Outro profeta falando. O que eu falei para vocês, que tem como título dessa mensagem, dessa conversa nessa noite? O nascimento de Jesus como um ato planejado de Deus. Nada aconteceu de maneira aleatória, tudo aconteceu de acordo como Ele planejou e da forma como os profetas profetizaram ao longo do tempo. E aqui a gente vê aquela espécie de concílio falando que Ele nasceria lá em Belém e queria apacentar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus, iria levar o povo de Deus. E essa profecia está lá em Miqueias capítulo 5, verso de número 2. Belém, uma cidade pequenininha, mas que tem no seu significado de nome algo de extraordinário, que é o quê? Lugar de fazer pão. Lugar de fazer pão. O que isso quer dizer para mim e para você? Primeiro, a gente entende que Jesus nasce em Belém para poder apacentar o seu povo, o novo povo dele. Depois a gente entende que ele nasce numa cidade pequena. Mas a gente também entende que, de acordo com a profecia, isso era para que se cumprisse, de que o cetro não sairia de Judá. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que esse menino que nasce em Belém de Judá é Senhor da minha vida e Senhor da sua vida. É Senhor da nossa vida. Porque se Ele tem um cetro na mão dele, o cetro de poder, o cetro de autoridade, Ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, que no dia que Ele nasceu no nosso coração, e passou a reinar em nossa vida, e a conduzir a minha vida, apacentar a minha vida, e a sua vida. Mas ainda quer dizer um pouco mais, que Ele é o pão de Deus que desce do céu, e alimenta a mim e a você. Lugar de fazer pão, pastora Beth. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E todos aqueles que se alimentam dele, jamais terá fome, porque Ele é o pão da vida que desce do céu. E a gente continua aqui na narrativa desse texto. E o Herodes chama aqueles homens de maneira secretamente e fala assim: olha, me conta onde esse menino vai nascer. Quando vocês descobrirem, por favor, venham aqui e me falem. Porque eu preciso saber. Eu também quero ir até lá e adorar esse rei dos judeus.
E aqueles homens partindo, seguindo a estrela. E diz o texto que quando eles chegam, a estrela para num determinado lugar. E eles entram naquele lugar, se prostram diante do rei dos judeus, que não estava no palácio, mas estava deitado em uma manjedoura, lugar onde animais comiam. Se prostram diante dele, adoram o Rei dos Reis. Adoro o Rei dos Reis, o meu Rei, o meu Senhor, o teu Senhor, aquele que reina sobre a sua vida, aquele que reina sobre a minha vida, aquele que conduz a minha vida, aquele que conduz a tua vida. Mas aqueles homens, por revelação de Deus, ao invés de eles irem até Herodes, eles voltam por um outro caminho. E José, ele tem de novo um novo sonho. O homem para sonhar, né? Como Deus falava com esse homem. E nesse sonho, manda que ele se levante e vá para o Egito. Porque era necessário que ele fosse para o Egito com seu filho. E lá esse menino ficasse protegido. E isso para se cumprir o quê? Que fora dita pelo profeta. E quem foi o profeta que falou isso? O profeta Oséias 11:1. Quando diz que do Egito chamei o meu filho. Do Egito eu chamei o meu filho. Eu gosto, inclusive quarta-feira falei a respeito desse texto. Eu gosto muito desse texto do profeta Oséias. Porque Oséias, quando olha no capítulo de número 11, escreve no capítulo número 11, verso número 1, que do Egito chamei o meu, quando Israel era menino, um bebê, fazendo uma referência àquele povo que estava lá no Egito, escravo. Era um povo numeroso, mas ainda não era uma nação, pastor Eliel. Era como se fosse um bebê. Precisavam aprender, precisavam ser conduzidos pelo Senhor. E o Senhor fala assim: olha, do Egito eu chamei o meu filho, o povo de Israel, para que se tornasse um povo, para ser chamado de meu povo. De maneira igual, o Senhor chama do Egito Jesus, o seu filho, para formar um novo povo para si, chamado Igreja do Senhor Jesus. Eu e você. Eu e você. Jesus é chamado do Egito para que ele pudesse formar um novo povo. O povo que levasse a característica do Senhor. O povo que exalasse o caráter do Senhor. E o texto continua narrando. Depois que Herodes morre, e aí eu já dou um salto até o verso de número, aliás, antes de Herodes morrer, e aí eu estou lá no verso de número 17. Herodes, quando descobre que ele foi enganado por aqueles homens, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E aí o texto de número 17 vai dizer o seguinte: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. O que esse texto quer dizer? Que profecia era essa? Está lá em Jeremias 31, verso de número 15. Quando falava a respeito do exílio do reino do norte. Raquel era mãe de José e Benjamim. E diz que quando aquele povo foi levado, ela pranteou, chorou. O profeta Jeremias vai falar a esse respeito. É claro que no Evangelho de Mateus está falando sobre a morte dos meninos. Mas só que no texto do profeta Jeremias, apesar de ter um texto de julgamento, de que eles iriam para o exílio, mas também tinha um texto de esperança, que um dia eles iriam voltar.
O choro, a lágrima, um dia pode cair. Mas existe uma palavra de esperança para a minha vida e para a sua vida. De que o Senhor vai nos consolar e vai limpar toda a nossa lágrima. Vai enxugar todo o nosso choro. Não importa o quanto eu chorei, não importa o quanto você chorou, mas sempre tem uma palavra de esperança para a minha vida e para a sua vida, uma promessa de esperança para a minha vida e para a sua vida. E o nosso Senhor enxuga as nossas lágrimas. E o rei Herodes morre. E ao morrer, José, ele tem um novo sonho. Que agora ele deveria voltar à nação dele. Só que ele escolhe um lugar chamado de Nazaré. Um lugar pequeno. Ele vai para Nazaré. E isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Juízes 13, verso de número 5. Mãe de Sansão. Um anjo lhe aparece e diz que ela teria um filho. E esse filho iria livrar o povo dele das mãos dos filisteus. E esse Jesus de Nazaré livrou a minha vida e livrou a sua vida das garras do pecado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, eu contei essa história toda, para provar para você o seguinte: que esse ato do nascimento de Jesus foi algo planejado desde a eternidade. Só que não foi planejado desde a eternidade para ser simplesmente um caso histórico a ser contado, mas porque Deus estava preocupado desde a eternidade por mim e por você, pela minha vida e pela sua vida. A pastora Beth fez citação de um texto também que veio ao meu coração quando eu estava pensando nessa mensagem. Gênesis 3,15. Depois que o homem perde a sua intimidade com Deus por conta do seu pecado, o próprio Deus, agora não foi nenhum profeta, foi o próprio Deus que vira e diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ela poderia ter ferido o calcanhar dele, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor me pôs em liberdade. O Senhor derrotou as hostes de Satanás por mim e por você. Deus me colocou num lugar de privilégio, que é diante da presença dEle, para viver para Ele e por Ele. Então, quando a gente fala de Natal, a primeira coisa que eu e você temos que entender é que esse ato planejado do nascimento do Senhor Jesus foi para chegar até a mim e até você. O Evangelho de João 3,15 vai dizer o seguinte, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que quando a gente fala esse texto, quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa tão somente na morte do Senhor. Mas esse texto não está falando da morte do Senhor, até porque a gente não pode desassociar a vida do Senhor em relação aos 3 pontos importantes da sua vida, que é o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Pastor Eliel, no dia da Santa Ceia, falou que a gente sempre comemora a morte do Senhor, mas que domingo agora nós estaremos comemorando o seu nascimento. Mas se um dia ele morreu, se um dia ele ressuscitou, é porque ele morreu. E se ele morreu, porque um dia ele nasceu. Não tem como desassociar esses eventos. E por que eu estou falando isso? Porque a igreja, principalmente a igreja cristã ocidental,
ela dá muita ênfase à morte de Cristo. Já a igreja oriental, ela dá muita ênfase à ressurreição de Cristo. Só que esses três eventos não são desassociados. E João fala que Deus entrega o seu Filho. E essa entrega começa exatamente no seu nascimento. E ele cresce, começa a ensinar os seus discípulos a respeito do que é o reino de Deus. Depois morre para a remissão do meu pecado e do seu pecado. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita dentre os mortos, comprovando tudo o que foi dito a respeito dele desde a eternidade. Você pode glorificar esse Senhor? É isso que você está celebrando nessa noite. É isso que eu e vocês estamos celebrando nessa noite. A nossa festa é a respeito disso. É a respeito de um Deus que se preocupou comigo. É a respeito de um Deus que, quando fez o seu plano de salvação, pensou no Ricardo, pensou no Alexandre, pensou na pastora Beth, pensou em você. Mas se eu e você tivéssemos que pensar em alguma coisa nessa noite, e eu sempre digo que noite de Natal é uma data muito importante para a gente refletir a respeito da intensidade do Senhor no nosso coração. Um dia desse eu estava vendo o pastor Ed René Kivix, da Igreja Batista de Água Branca, São Paulo, pregando. E ele, falando sobre santidade, falou que santidade era um estado de alumbramento. O pastor Ed René, ele tem umas frases que você tem que sempre ir ao dicionário para procurar. E aí eu fui entender o que era isso. É espanto, é temor. E ele usa o texto do profeta Isaías, falando de santidade. E aí ele diz que o profeta Isaías, quando chega diante daquela visão, ele tem aquele espanto, e ao mesmo tempo chega um temor no seu coração. Ele fica atemorizado, com medo, ainda diz: ai de mim que vou perecendo. Mas depois que passa aquele espanto, há um momento de intimidade. Há um momento de intimidade com o Senhor, de intensidade de vida com Deus. E o nosso relacionamento com o Senhor é de igual maneira. E eu me lembro que quando ele encerrou a pregação dele, ele falou para aquele povo que estava ouvindo, que na nossa caminhada cristã, às vezes a gente vai perdendo essa intimidade, essa intensidade do Senhor no nosso coração, como se fosse uma paixão. Isso vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, e a gente não sabe porquê, mas eu sei que vai saindo. Talvez a situação do meu coração e do seu coração esteja igual àquela estrebaria lá, ou aliás, aquelas estalagens lá de Belém. Não havia lugar, não há mais espaço, mas nessa noite o Senhor quer renascer no seu coração. E se ele ainda não nasceu, ele precisa nascer no seu coração. Se ele nasceu e está fraco a intimidade com ele, ele precisa renascer. Sabe por quê? Porque o nascimento do Senhor é um ato contínuo de Deus. Você entendeu o que eu disse? O nascimento do Senhor é um ato contínuo de Deus. Nessa noite ele precisa nascer no meu coração, ou talvez renascer no meu coração. Sabe, irmãos, vocês vão agora sair daqui segunda e terça, vocês vão festejar, vão celebrar, mas uma coisa que eu e você não podemos esquecer é que Deus planejou o nascimento do seu filho por minha causa e por você. Por isso que eu pedi para você começar, antes de eu falar, que você glorificasse ao Senhor. E eu ainda vou te dar mais uma oportunidade agora, para você glorificar esse Senhor, para você exaltar esse Senhor. É hora de você glorificar a igreja. Fala, diga palavras de exaltação.
É momento de gratidão. É momento de adoração. É momento de louvor. É momento de saber que Ele é o nosso Senhor. Isso tudo que eu falei aqui nessa noite para vocês, você não pode sair também daqui nessa noite sem saber que o Senhor é contigo, porque o Deus conosco habitou entre os homens. Você não pode esquecer disso. Outra coisa que você não pode se esquecer, de maneira nenhuma, é que Ele vai conduzir a sua vida, enquanto você estiver aqui, até o dia final. Outra coisa que você não pode esquecer, é que Ele é o Senhor da sua vida. Se você entregou a sua vida diante dEle, para que Ele pudesse cuidar, entregue, deixe que Ele cuide. Outra coisa que você não pode esquecer nessa noite, é que mesmo se alguma lágrima ou algumas lágrimas derramarem diante dos seus olhos, saírem dos seus olhos, Ele vai enxugar todas as lágrimas. Foi por isso que o Senhor planejou o nascimento do seu filho. Foi por isso que Ele planejou o nascimento do seu filho. E ao longo da história Ele veio dando indício de como seria. Foi através da boca dos profetas. E essa profecia ainda hoje está sobre o povo de Deus, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você pode colocar sobre os seus pés.